Olá, meu nome é Paula Sampaio Schmidt, eu sou psicóloga, especialista na terapia EMDR, de dessensibilização e reprocessamento de traumas. E é sobre essa abordagem psicoterapêutica que eu vou falar no vídeo de hoje. Bem, eu conheci essa abordagem pouco depois que eu me formei na faculdade de psicologia. Na época, eu já entendia, eu já fazia psicoterapia, né? E eu já entendia a relação entre as dificuldades que eu vivia naquela época, do ponto de vista emocional, manejo de algumas coisas, com eventos e situações que eu tinha vivido no passado. Mas isso não estava sendo suficiente para eu sofrer menos e mudar algumas coisas que eu precisava mudar. E, bem, conheci essa abordagem e vivenciei um processo muito profundo e de uma intensa transformação e que contribuiu de uma forma muito significativa em quem eu fui me tornando enquanto pessoa e profissionalmente. Porque daí na sequência eu decidi me tornar uma terapeuta EMDR, estudar para isso, e desde 2014 tenho dedicado os meus estudos e prática clínica nessa abordagem e tudo que ela envolve. Me tornei supervisora de atendimento e também facilitadora dos cursos de EMDR. Então vamos lá, o objetivo desse vídeo é contar mais, contribuir para a sua compreensão sobre a terapia EMDR, estudada e praticada em literalmente o mundo inteiro. Bem, o que é EMDR? EMDR vem da sigla em inglês Eye Movement Desensitization Reprocessing, dessensibilização e reprocessamento através de movimentos oculares. Até o final do vídeo, essa sigla vai fazer sentido. Bom, a terapia EMDR é uma abordagem psicoterapêutica baseada em evidências científicas para o tratamento dos traumas e psicopatologias relacionadas, como depressão, ansiedade, insônia, uma série de fatores. Ela foi desenvolvida pela doutora Francine Shapiro em meados de 1987, por aí, e posteriormente outros profissionais contribuíram significativamente para o que essa abordagem se tornou. É uma abordagem recomendada pela Organização Mundial de Saúde e outros órgãos de saúde para o tratamento de traumas e as suas psicopatologias. Todos aparecendo aqui na tela. É uma abordagem que foi e vem sendo, desenvolvida a partir de estudos científicos, estudos da neurociência, prática clínica, e ela bebe de diversas linhas teóricas da psicologia, como cognitivo-comportamental, humanista, sistêmica, somática. E isso traz uma riqueza muito grande para as possibilidades de trabalho que temos. Os profissionais que fazem a formação, como terapeuta EMDR, psicólogos ou psiquiatras, são as únicas categorias da área da saúde mental que podem fazer essa formação. Eles vão se beneficiar e conseguir integrar a sua prática clínica sendo de diversas linhas teóricas. Isso, de novo, é muito rico. É uma abordagem que ela foi desenvolvida e ela é realizada em 8 fases a partir de protocolos e procedimentos específicos. E para a gente compreender melhor sobre do que se trata e os seus benefícios, eu vou explicar sobre 3 aspectos. O primeiro sobre a autocura, o segundo sobre o trauma, o que é o trauma, e o terceiro sobre as estimulações bilaterais. Vamos com calma, vem comigo que tá muito bom. Princípio da autocura. Significa a capacidade inata do nosso corpo de se dirigir a um estado de saúde, de se autorregular. Já percebeu que não é o remédio que cura a doença do nosso corpo, mas que ele promove condições adequadas para o corpo fazer o que ele precisa fazer? Por exemplo, se eu fizer um corte superficial aqui na minha mão e for minimamente saudável, eu não preciso fazer absolutamente nada. Esse corte vai cicatrizar. Agora, se eu fizer um corte mais profundo, ou se eu ficar batendo toda hora a minha mão nessa região, provavelmente eu vou precisar de algum tipo de intervenção, seja um antibiótico, costurar a mão, enfim. Eu vou precisar ajudar o meu corpo para que ele faça essa reconstituição. Mas quem faz é o corpo. E o mesmo vale para a gente compreender todo o nosso sistema de memórias e como é que a gente se organiza em relação às nossas experiências. Por exemplo,
Todos nós vivenciamos situações desafiadoras, de muito sofrimento, de muita superação também. Então, eu vivi algo, eu sofri, e eu tenho a possibilidade de ter como resultante dessa experiência um aprendizado. Do ponto de vista das memórias, a gente pode dizer que essas memórias de experiências difíceis, elas se organizam no cérebro dessa pessoa de uma maneira adaptativa. Aquilo que aconteceu no passado, embora tenha sido muito duro, não me incomoda mais, por uma série de fatores. Seja porque eu tinha recursos internos para lidar, pessoas me ajudaram, vivenciei processos de autoconhecimento que me ajudaram também e segui a vida. Porém, existem situações que a gente passa que são muito impactantes e que essa resultante não fecha. Eu vivi, eu sofri e mesmo passado anos e anos daquilo, eu continuo sofrendo. Aí a gente pode dizer que no sistema de memórias dessa pessoa, esse tipo de experiência está organizado de uma forma mal adaptativa, desconectado de toda a rede de aprendizados. E é aí que a gente entra para o segundo aspecto, para entender a terapia EMDR como um todo, que é os traumas. O que são traumas? Em um senso comum, o trauma ele é associado a situações extremas, como grandes catástrofes, furacões, as enchentes que a gente tem vivido, luto, perdas abruptas. E de fato, essas situações são potencialmente muito traumáticas. Mas limitar a compreensão do trauma apenas a essa categoria de eventos nos dificulta enxergar que outras situações da nossa vida também podem ter sido traumáticas e terem causado um impacto negativo na nossa história. A favor de compreender melhor sobre os diferentes tipos de trauma, foi desenvolvida uma classificação em que dos traumas de T maiúsculo, correspondente a todos esses grandes eventos já mencionados, e os traumas de T minúsculo, situações aparentemente banais, corriqueiras, culturalmente valorizadas muitas vezes, mas que geraram um impacto na nossa vida muito negativo. Também é possível enxergar como traumático aquilo que deveria ter acontecido, mas não aconteceu. Por exemplo, uma conexão afetiva que uma criança precisava, mas que não houve. Então, isso amplia a nossa forma de enxergar, se investigar e desenvolver, no caso dos profissionais de saúde, esse trabalho. Gabor Maté, grande médico e estudioso dos traumas e tudo o que envolve, ele sintetiza dizendo da seguinte forma, que o trauma não é aquilo que acontece conosco, com a gente, mas aquilo que acontece dentro de nós. E é trazendo esse olhar para dentro, observando o impacto nos nossos sentimentos, no nosso sistema de crença, na maneira como a gente se coloca e enxerga o mundo, é que a gente vai conseguir ter o maior discernimento e descobrir sobre a relação das nossas dificuldades atuais com experiências do passado. Agora, antes que a angústia se generalize, no sentido de achar que tudo é um trauma e que então tudo que eu vivi de difícil pode ser um trauma e tudo mais, eu vou citar um outro autor muito importante que é o Peter Levine, grande estudioso que desenvolveu uma outra abordagem muito boa também, que trabalha com traumas, chamada Somatic Experience. Ele, para nos ajudar nessa compreensão, ele fala o seguinte, que toda experiência traumática, ela é estressante, sob vários pontos de vista, mas nem toda experiência estressante é traumática. Para ajudar nesse discernimento, eu vou sintetizar as consequências do trauma e o impacto que eles trazem na nossa vida de uma forma genérica. Então vamos lá. Os traumas, eles desorganizam o nosso sistema nervoso, o nosso metabolismo, gerando um impacto no nosso corpo, nas nossas emoções e na nossa mente. Trauma é aquela memória desagradável que mesmo passado anos, quando eu paro para me lembrar, eu já não gosto. Ou porque eu sinto um frio na barriga, um desconforto no peito, ou tenho uma reação que eu nem percebo de evitação, de evitar me conectar com aquilo.
todos esses são parâmetros de que essa experiência provavelmente está organizada no seu sistema neurológico de forma má adaptada ou desconectada da rede de aprendizados. O trauma ele gera um impacto muito grande em como a gente se enxerga. Então eu posso vivenciar algo que ao longo da minha vida contribuiu para que eu tenha uma noção irracional de mim mesma de que eu simplesmente não sou capaz de fazer as coisas. E isso me impactar em diversos outros assuntos. E muitas vezes, obviamente, eu não tenho a clareza de que essa convicção de que eu não sou capaz tem a ver com toda uma história. Isso, a terapia vai contribuir bastante. Então, o trauma é aquilo que eu lembro e o que eu também não me lembro. Até porque as experiências de gestação podem ser traumáticas, o nascimento é bastante traumático, e eu não me recordo de modo a evocar essas memórias, mas todas essas experiências estão no nosso corpo, e é pelo corpo que a gente tem aí uma fonte muito grande de transformação e de informação também. Então, tudo que a gente vive, todas as influências que a gente recebe, benéficas ou traumáticas, contribuem com como a gente se enxerga o mundo, constituindo lentes. E o trauma, ele impacta bastante nessa lente, geralmente distorcendo a visão que eu tenho de mim e a visão que eu tenho do mundo. Outras consequências, eu posso ficar num estado mais congelado num passado, mesmo que seja anos e anos, aquilo é presente na minha vida de diversas formas. Posso ter dificuldade para relaxar, porque relaxar é sentido pelo corpo como um estado de vulnerabilidade. E como é que eu posso ficar vulnerável se eu corro perigo? E eu já vivi um perigo, né, interno muito grande. Então, isso pode ter uma consequência ali no modo como eu durmo, num estado de ansiedade muito constante, um estado de hipervigilância. Também é possível a gente identificar, por exemplo, uma desconexão com a valorização da vida, com um senso de gratidão pelas coisas. Não que a pessoa precise estar assim o tempo todo para ser identificada como saudável, não é isso, mas a pessoa que vivencia as consequências de um trauma e tem uma história marcada por isso, geralmente traz essa dificuldade e principalmente uma desconexão com ela mesma e com o mundo. Isso tem uma função quando o trauma ocorre, é um modo de sobrevivência, a dissociação. Mas quando essa dissociação perdura, eu passo a vivenciar a minha vida ausente de mim mesma. E aí é um parâmetro também da importância do tratamento. E aí eu quero ressaltar, gente, que esse vídeo é para ampliar as informações, a compreensão. Ele não é, de forma alguma, nunca será um parâmetro de diagnóstico e muito menos um tratamento. Então, caso você ouvindo todas essas informações perceba que algo está sendo tocado, algum incômodo está acontecendo, busque um profissional. Mais para o final do vídeo eu vou contar como você pode achar um bom profissional dessa área. Mas, por favor, muita atenção para isso. E para finalizar essa parte sobre os traumas, eu quero ressaltar que a gente saber da relação entre as nossas dificuldades do momento presente com eventos vividos no passado, isso é importante, mas muitas vezes é insuficiente. A gente precisa ajudar o corpo a se transformar de um modo muito biológico, a mudar o seu padrão de reação. E é justamente isso que a terapia EMDR promove. Agora vamos para o terceiro aspecto, estimulações bilaterais, para a gente compreender a terapia EMDR, seu funcionamento e benefícios. Eu vou mostrar os equipamentos que a gente usa no consultório para esse trabalho. Então, para estimulação tátil, a gente tem esse aparelhinho aqui, ligamos, e os pulsers vibram de um lado e outro lado. Para estimulação tátil, também é possível fazer com, por exemplo, algo macio e fofinho na palma da mão do paciente. E também
a gente tem o abraço da borboleta, que teremos um vídeo explicando exatamente do que se trata e como fazer. Para estimulação bilateral auditiva, a pessoa vai estar com fone de ouvido e a música necessariamente precisa ser um estilo de música e de som, principalmente a gente usa sons mais pontuais, que tocam de um lado e outro lado. Durante as práticas que a gente vai desenvolver aqui nesse canal, você vai poder aproveitar muitos benefícios dessas estimulações dentro de um contexto também. Não é a mesma coisa do que quando a gente aplica em sessão no consultório, mas vai ser possível aproveitar bastante o abraço da borboleta e os sons bilaterais. E aí, a estimulação visual, movimentação alternada dos olhos, ela pode ser feita de duas maneiras durante o tratamento com a terapia EMDR. O profissional, ele pode fazer um movimento com a mão e a pessoa acompanha com os olhos, e a gente também tem um equipamento a favor disso, que eu vou mostrar aqui como é que ele é. A gente tem essa barra de luz e uma movimentação com intensidade, ritmo, medidas que variam bastante conforme as necessidades. Então, ao longo das pesquisas, a doutora Francine Shapiro evidenciou a influência dos estímulos bilaterais no reprocessamento de informações das memórias traumáticas, atuando no sistema de processamento adaptativo de informação, uma nomenclatura por ela mesma desenvolvida. Posteriormente, a profissional Rob Dunton, viva até hoje e atual presidente do EMDR Institute dos Estados Unidos, foi ela quem trouxe como possibilidade a intervenção também com as estimulações bilaterais táteis, né? Então a gente tem um aparelhinho que vibra de um lado e de outro e dá para fazer de outras formas, e sonora, o som que toca de um lado e de outro. Ok, agora vamos integrar terapia EMDR com estimulação bilateral. Quando a gente chega na fase específica durante o tratamento na terapia EMDR, em que o profissional vai atuar com as memórias traumáticas, existe todo um procedimento e protocolo específico para isso, tá? Quando a gente chega nesta fase do tratamento, aplica-se as estimulações bilaterais. E o resultado disso é uma contribuição para que esse cérebro se reorganize em relação à experiência vivenciada no passado. E aí, eu quero ressaltar que existe um contexto clínico, procedimentos específicos que propiciam um contexto, como eu já falei, um ambiente seguro para que a pessoa faça, para que o corpo da pessoa faça o seu processo de integração, o seu processo de autorregulação e autocura, dentro de ações e protocolos estudados e específicos. Eu estou sendo muito enfática nisso, porque eu quero ressaltar que a terapia EMDR não se trata de aplicação de estimulação bilateral. Que isso fique muito claro. Se fosse isso, estava fácil, estava ótimo e o mundo estaria muito mais feliz, mas não é. Então, espero que você esteja assistindo toda essa parte para não ficar com a informação fragmentada e tirar conclusões precipitadas. O resultado de um belo reprocessamento de informações dessa fase específica da terapia EMDR é a pessoa tem a lembrança daquela experiência, porém o sofrimento atrelado a ela diminui e muitas vezes passa, termina. Então, toda a carga emocional, o sistema de crenças atrelado se transforma genuinamente, através do corpo e não racionalmente. A compreensão que a pessoa tem de si e daquilo que ela viveu também se transforma, se amplia. As respostas condicionadas de defesa, como luta, fuga, congelamento, todo um sistema que foi criado a partir daquelas experiências também
se transforma. E sendo muito, muito sucinta, o nível de sofrimento em relação a tudo aquilo diminui de forma muito significativa. E isso abre para o desenvolvimento de novas habilidades emocionais, mentais, de forma duradoura e profunda. E agora, para terminar esse vídeo extenso, obrigada, você que chegou até aqui, e completo sobre a terapia EMDR, eu quero ressaltar que ela vem sendo estudada e aplicada no mundo inteiro. Aqui no Brasil, a gente tem a Associação Brasileira de EMDR, que é um órgão muito importante que desenvolve congressos, cursos e, acima de tudo, a associação ela regula as instituições que promovem a formação dos terapeutas EMDR. Isso é fundamental porque ela está pautada em critérios mundiais para isso. No site da associação tem todo o cadastro dos terapeutas certificados, dos supervisores, facilitadores e também os trainers da terapia EMDR. Lá é uma fonte muito confiável que você pode encontrar profissionais que trabalhem com essa abordagem para te ajudar, caso você esteja buscando, ou para indicar para alguém. Vale lembrar que para estar cadastrado nesse site, o profissional ele precisa se atualizar a cada 2 anos. Então, a gente manda para a associação tudo que a gente estudou ao longo desses 2 anos, nos cursos que ela também valida, que são validados internacionalmente. Então, é uma rede bastante complexa e intensa a favor de que os profissionais que atuam, que estão nesse site, mostrando o seu trabalho, sejam realmente de confiança. Então, o Brasil faz parte da Aliança EMDR Latinoamérica-Caribe e cada uma dessas associações continentais se unem na EMDR Global Alliance, que também tem como responsabilidade a avaliação e garantia de que os cursos que estão sendo realizados por todo o mundo estejam atendendo aos critérios e parâmetros de uma boa formação. Então, somos o mundo inteiro de profissionais unidos a favor de nos atualizarmos e desenvolvermos um trabalho de excelência. Eu termino esse vídeo muito feliz de ter conseguido sintetizar informações importantes sobre a terapia EMDR e espero de coração que tenha contribuído na sua compreensão. Caso você sinta necessidade de buscar mais informações e ajuda, busque ajuda profissional, busque mesmo. Esse percurso pode ser mais simples, mais fácil do que parece. E encerro esse vídeo também muito curiosa para saber o que reverberou para você. Então, quem puder, faz o seu comentário aqui no espaço abaixo do vídeo, tragam suas perguntas, se você já passou por tratamento, como é que foi, se você é um profissional pensando em fazer essa formação, ou se você já é um terapeuta EMDR, o que pensa sobre esse vídeo, tem algo a acrescentar, a gente sempre pode ampliar as nossas informações e contribuições. Dividindo aquilo que nos faz bem, a gente multiplica os benefícios. Então, agradeço muito, muito, muito. Faz o combo já também, inscreve no canal, a notificação, curte o vídeo se você gostou e nos vemos nos próximos, que tem muita novidade por aí. Até breve!